Bom dia a todos. Nós vamos ler aqui uma parábola do livro Parábolas Eternas, Pequeno Conto Chinês. Conta-se que por volta do ano de 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma competição entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que faria uma celebração especial e receberia todas as pretendentes para lançar o desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar à casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédulo: "Minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire essa ideia insensata da cabeça. Sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura." E a filha respondeu: "Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar perto, pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Só isto já me tornará muito feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, inicialmente, o príncipe anunciou as regras da competição. "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro de 6 meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades ou relacionamentos. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão do seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela via cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. No fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. A hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, cada uma com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente chega o momento esperado, e o príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. Pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu por que ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu: esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. Uma tentativa frustrada pode ser o início de uma caminhada de sucesso e alegria. Que lindo, né? O resultado da história é impressionante, né?
As outras todas fraudaram a semente para conseguir honestidade. A gente sabe que é o melhor. Vamos fazer nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que veio conosco, nosso mentor, nosso filho, todos os espíritos abnegados, tarefeiros das searas, os espíritos amigos que fazem parte dessa tarefa de amor. Nossa gratidão, Pai, pelo dia de hoje, por todas as bênçãos recebidas, pelo amparo, por tudo que temos recebido de tuas mãos. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui, tendo mais uma oportunidade de aprendizado, de consolo, de relacionamentos. Gratidão, Senhor, por nos propor tão longe, virtualmente, desses corações amigos, mas um encontro de almas nos virtuais que aqui estão. Então, temos presenciais, virtuais, gratidão. Gratidão pela tecnologia e por tudo que nos dá. E rogamos, ó Pai, por todos os nomes que estão escritos aqui no caderno de prece da fraternidade. Rogamos por todos os irmãos que sofrem neste momento nos dois planos da vida. Te pedimos que coloquem a vitória do vosso amor nas nossas águas, para que dela todos nós possamos usufruir das benesses que vêm de nós. Pai, gratidão. Ilumina nossa expositora e facilitadora da manhã de Marcela. Marcela, vamos lá? Olá, bom dia, pessoal. Eu escolhi como tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse tema, ele abrange vários ali princípios da doutrina espírita, pluralidade a evolução dos espíritos, por isso Deus, bem como todos esses elementos dos princípios, né? Aí eu vou iniciar aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo do Evangelho, João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Aí ele fala assim: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Aí o que está falando nesse trecho? Que Deus Deus fala de muitas moradas, que às vezes a gente se limita a pensar que essas moradas só são os planetas, a questão física mesmo. E não tem a nossa morada interna, que nós não somos criaturas de Deus, então ele habita em nós também. E depende de nós permitir ele chegar ou não. E tem a questão das moradas dos vários planetas, né? Sistemas solares e tal. E tem aonde as moradas do espírito também,
que o espírito pode estar no umbral, por exemplo, Os planos espirituais. os você planos falou. espirituais. Marcela, e quando a gente fala de morada, a gente olha para o céu, assim, à noite, por exemplo, que é tanto pontinho, a gente acha, né, que é só uma estrela ali, só um pontinho luminoso. Cada um daquilo ali é uma morada, né? Então, ó, são 200 bilhões de galáxias, 100 milhões de sóis, e a gente está falando de um Deus intergaláctico, transgaláctico. Aí, nesse trecho que leu, fala assim também, que às vezes a gente pensa assim, com tanta coisa que está acontecendo, que as coisas estão fora do lugar, que não tem mais jeito, que, como se diz, que o mal vai tomar conta. E Deus, como a sabedoria suprema, né, a evolução suprema, se existe tantas galáxias, se o universo é tão imenso, como que ele não vai conseguir? As coisas geram uma forma de harmonia. Então, ele está falando assim também. Não se preocupe, eu estou olhando por vocês. Não tem nada fora do lugar, não tem nada acontecendo que não era para acontecer. Eu estou no controle de tudo, está tudo dentro da harmonia, tudo dentro da sintonia que eu planejei. Como se diz, fique tranquilo que eu estou aqui, eu estou aqui. E a desordem que a gente acredita que existe na nossa vida é porque é nós que não fazemos as coisas direito, as nossas imperfeições que ainda limita a gente a fazer muita coisa. Então, não tem a ver com Deus. A desordem acontece por nossas imperfeições mesmo, as desarmonias que existem. Tal. Eu até acho que a não aceitação das coisas conforme, né, deveria ser. Se a gente não aceita, a gente fica desorientado. Se aceitasse mais o desejo de Deus, a gente teria mais fácil, eu acredito. Repete. É que eu acredito o seguinte, que essa desordem que a Marcela falou tem muito a ver com a não aceitação nossa dos desígnios de Deus. Né? Então, a gente mesmo causa esse sofrimento, essa aflição, essa angústia. Gente, ela é minha filha, tá? Olha os olhos, igualzinho. O que ela estava falando também, que Deus criou esse tanto de galáxias, esse tanto de mundo que nós não temos noção, né? Será que ele não vai ter controle da nossa vida? Tem isso tudo e vai perder o controle, né? E para ajudar a entender isso, da questão na casa de meu pai, há muitas moradas, lá do capítulo 1, do Evangelho segundo o Espiritismo, até o capítulo 6, há uma forma de alicerce para a gente entender essa questão. Por exemplo, aí o capítulo 1 já está falando, ele está fazendo um alicerce do conhecimento espírita, do capítulo 1 até o 6. O capítulo 1, Jesus não veio destruir a lei. O capítulo 2, o reino de Jesus ainda não está instalado na Terra. O capítulo 3 fala do Deus intergaláctico. O capítulo 4 fala da reencarnação. O capítulo 5 fala dos bem-aventurados, os aflitos. O 6, o Cristo Consolador.
Então, todos esses temas dos capítulos do Evangelho vêm ajudando a gente, porque tem que analisar isso tudo para chegar no ponto de entender essa questão aqui da casa de meu pai há muitas moradas. E essa questão ainda da gente querer agir, né, com os princípios cristãos, tem muitos espíritos ainda que que condenam infelizmente, que condenam as atitudes cristãs, que a gente está com espíritos de vários tipos de vibrações. Aí que entra a influência dos espíritos na nossa vida. Eu falo dos encarnados, porque desde a época dos judeus, quem não era judeu era pagão. E tinha aquela questão assim, ó, se você não segue a minha religião, então você é uma coisa de fora de mim. Você é o pagão, tá excluído. Na época de Jesus, os samaritanos eram assim, né? Eles em Jerusalém não aceitavam os samaritanos, eles eram espíritos. A gente ainda tem Até hoje. espírito que segue, acredita ainda nesse tipo de... E o Deus que a gente deve tentar entender, ele ama o planeta inteiro, ele ama o universo inteiro. Então, ele não vai deixar nenhum irmão de lado. Né? Todos os espíritos têm direito à evolução, vão conseguir atingir os seus propósitos algum dia, cada um no seu tempo. Aí depois tem o Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 4, tem um trecho assim: sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Aí o que ele está tentando dizer? A pessoa que faz o bem parece que está vivendo fora do planeta. Padrão construído na gente, né? Infelizmente, tão desamorado, tão desequilibrado, e quem faz a coisa certa está fora. Se a pessoa perdoa, nossa, vai ser um revidor, aceitou te falar isso, né? É covarde, é covardia, se a pessoa perdoa. Então, assim, a pessoa hoje muitos, né, que tentam viver no bem, né, nas leis de Deus, que Jesus deixou, é vista como fraco, covarde, bobo, né? É como se fosse um peixe fora d'água, né? E agir de forma cristã é um fazer diferente. E por causa dessa discriminação, aí tem aquele termo, fazer diferente, que a pessoa quer virar santa, às vezes a pessoa ainda é condenada por causa disso. E o cristão, o que quer agir nos princípios cristãos, ele de verdade, ele quer o perdão, né, das falhas, tentar perdoar também as falhas que os outros cometem com ele. E os que estão tentando melhorar, está acontecendo isso. Eles estão se sentindo fora da sintonia do planeta, por causa de tanta... Está acontecendo uma mistura de vibração, por causa de espíritos que ainda estão com a vibração muito negativa, e os que estão tentando ajudar.
E por destoar quase sempre da coletividade, ainda que não está cristianizada completamente, sofre a descaridosa opinião de muitos. Aí, se exercita a humildade, é tido por conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado de tolo. Ou seja, se age de forma cristã, é julgado. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se mobiliza, se usa tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Fazer o que é certo é andar contra a maré e andar na contramão dos homens, mas na direção de Deus. É o fazer diferente que vai me fazer chegar na direção de Deus. Que às vezes é a questão social mesmo, a gente fica tentando seguir mais a questão social do que As leis, né? E a questão social está só relacionada a leis humanas, né? Aí a gente poderia colocar aí a porta estreita, né, Marcela? Que ela é mais fácil. A porta estreita que Jesus falou, né? Quem quiser seguir, tem que passar por essa porta estreita. Renunciar, é o que você falou aí agora, tudo. Fazer isso que você falou é uma das coisas mais difíceis. A gente fica taxado de bobo, de tolo, de tudo. Mas certo perante aos olhos do Cristo. Então, é a porta estreita que ele pediu. Se a gente conseguir fazer isso aí, dar conta de passar por ela, nós estamos saindo fora das facilidades do mundo, da porta larga, né? E fazendo o que é certo, você falou aí. Se trabalho devotado é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Que às vezes a gente fica perdido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer certo, porque socialmente eu sou discriminado por tentar seguir o certo. Às vezes a gente fica perdido, né? Mas aí que está o orar e vigiar também, que é isso que às vezes vai dar força para... que às vezes a gente tem que aprender a ter paciência para não... Mesmo de eu escutar crítica, mas eu vou tentar seguir o que meu coração está pedindo. Eu vou lutar contra essas críticas, contra o que está falando mal, né? Marcela, eu posso interromper um pouco para lembrar a fala da Andréia no início da menina, da planta. Ela não fingiu igual as outras. Quer dizer, o padrão dela é o que a Marcela trouxe aqui. Tipo assim, ela ficou diferente de todo mundo com a flor. Foi a porta estreita. Ela não ficou aquele vento. E ela foi lá com vaso sem nada. Imagina, todo mundo com aquelas flores bonitas, né, vestida lindamente, e ela com vaso sem nada no meio de todo mundo. Ela acabou de falar aqui do padrão. Ela ficou fora do padrão, né? Mas ela foi. Ela foi, é o que você está falando. Ela passou a coragem, a força de vontade e perseverança. É isso que eu vou fazer. Isso, uma coisa que eu acho positiva é isso que a Rita trouxe agora. Eu não tenho
Posso falar? Assim que eu trouxe agora, eu estava pensando, eu acho que a gente precisa analisar, aprender. Hoje de manhã eu gosto de dar uma olhadinha no Instagram, e aí algumas mensagens chamam muita atenção, né? Tinha uma mensagem aquela jornalista da Globo, gente, agora eu vou fugir mais. Não, fugiu agora. E aí ela falando o seguinte, que ela faz o que ela acredita que é certo, que ela age de acordo com o que ela acredita, porque a vida é dela, ela que responde por ela. E que se ela fosse seguir os padrões, as roupas que os outros acham que ela devia, a Glória Maria, etc. e tal, que quando ela morresse, quem ia para o caixão era ela, ninguém iria no lugar dela. Então, eu acho, assim, muito bonita essa mensagem que ela estava dando uma entrevista, né, eu acredito. Então, eu acho o seguinte, que nós precisamos analisar, e a gente conversava isso lá em Bernardes, a gente precisa analisar o seguinte, o que eu estou fazendo está de acordo com os preceitos do Cristo? Ponto final. Só isso. Mais alguém? Foi domingo que foi o estado da minha filha. Eu tive uma lição, porque eu fiquei esperando quase 6 meses a minha avó vir para fazer o batizado e ela não foi no batizado. Aí eu fiquei meio decepcionada, assim, sabe? Falei, sua vó, só me passou a perna, vó. Fiquei te esperando meses e no dia, na hora, você não estava lá para tirar a foto com a gente. Todo mundo que ele voltou, estava lá, só não tava. Aí eu comecei assim, ela, minha filha, desculpa, mas eu tenho que ficar aqui adiantando no almoço. Aí eu falei assim, não, pô, sem problema. É tipo assim, é pra mim que foi um aprendizado, sabe? Né? Não podia cobrar isso dela, né? Cada um no seu Então, tempo, tipo né? assim, no caso, ela saiu do padrão, né? Mas ela tem desconto, porque ela tem 84 anos. Você esperou mais do que E devia. ela fez que ela achou que era certo, ela ficar adiantando. É a história de Marta e Maria. Ela foi amar. Bom, então, voltando aqui o texto que você leu, né? Abriu, fechou os olhos e abriu, né? Deu certo, porque ela seguiu o que era certo. Ela seguiu a honestidade. E foi por isso que ela foi vitoriosa. Porque nós vamos ser vitoriosos pela nossa postura, né? Dentro dos ensinamentos. Aí, qual é o Deus que a doutrina espírita nos mostra? Que, às vezes, a gente ainda tem a tendência de tentar humanizar Deus, de colocar característica nossa nele. Por causa da nossa interioridade, por exemplo, se eu sou ansioso, a tendência minha é colocar uma característica de Deus a ansiedade também. É porque que faz esse homem se for minha imagem, né? Então, É mais fácil, não é? Somos iguais a ele, não. É mais fácil a gente criar um Deus, assim, na verdade, a gente materializar tudo, né? É mais fácil que você ter até uma conexão, assim, você pensa, não, por exemplo, eu acredito que seja uma força, uma energia. Aí, o primeiro aqui é o Deus da Terra. Aí vem aquela pergunta. Ele se limita só ao nosso planeta? Porque se existem várias galáxias, cada galáxia, cada sistema, vai ter os planetas que são mais evoluídos, por exemplo, eles falam que Saturno e Júpiter, no sistema nosso solar, são planetas que habitam espíritos mais evoluídos.
no livro Obreiros de Vida Eterna fala, e também no livro dos Espíritos. E Marte é um planeta que habita espíritos mais inferiores que os da Terra. Ou seja, e tem outros sistemas também, outras galáxias com a mesma estrutura, vão ter os planetas que habitam os espíritos mais evoluídos, vão ter os planetas regeneração, planeta feliz, planetas de espíritos inferiores, todos os sistemas da galáxia vão ser constituídos por mais ou menos essa estrutura. E tem um intercâmbio entre esses planetas também, porque esses que estão mais evoluídos vão ajudar os outros. Tem um intercâmbio. Esses mais evoluídos vão querer encarnar nos outros planetas que estão em regeneração para ajudar, né? Tem todo esse processo. E tem a questão se os planetas são habitados. Se Deus criou existem tantas galáxias, tantos planetas, por que eles não vão ser habitados? Todos estão habitados, só que não na forma física como a gente acredita. Espiritualmente estão todos habitados, esses planetas. Só que devido à nossa evolução, a gente vai chegar lá e vai ver o que a nossa evolução, o que a gente consegue ver, né, devido ao nosso estado evolutivo. Quem vem para a Terra, ele vai estar revestido De acordo da Terra. Quem vai para Júpiter, ele vai estar de Júpiter. Aí eu até coloquei nos programas. A Alcine, ela estava no treinamento do sistema de si. Aí ela não precisava mais vir para a Terra. Só que quando ela queria ajudar a família dela, mais a família dela, então ela veio. Aí ela passou 10 anos se revestindo para a Terra. Então, para a gente entender, a gente tem Marte em contato com Marte. Mas não pode contar com a nossa. O que a gente. Né? O nosso revestimento é da Terra. E tudo que está aqui, que foi criado, tem começo e um dia vai ter fim. Mas é bilhões e bilhões, né? Para a gente entender. Jesus fez esse estágio. Não, Jesus foi. Tem qual que é o livro que explica? Jesus ficou 2 bilhões de anos baixando a aura dele para chegar no ponto de poder vir na Terra. Isso. 2 bilhões. E é muito complicado, tipo, o Emmanuel falou com o Chico, quando você estiver do lado de cá, vocês vão ver a dificuldade que a gente encontra para mandar uma mensagem. Porque aqui é como se fosse uma fornalha ou aquele trem pegando fogo, aquela fumaça, tudo terrível. Nós estamos mergulhados nisso. Por causa das nossas vibrações. Em mundos felizes é difícil, né? Nós não temos noção do que poderá ser. Baixar a vibração para vir aqui, né, no caso. Só que essa vibração daqui não é. Isso é muito importante ser colocado, porque às vezes a gente pensa assim, existe muitas moradas na casa do meu pai, mas a primeira morada é a casa mental, o nosso espírito. Então, eu acho assim que eles que são elevados, quando chegam aqui, essa vibração não afeta eles. A gente ainda é muito afetado. Então, como diz Vicente, se tornar escolhíveis para mundos superiores depende só da gente, da nossa vibração, da nossa casa mental. Isso é muito importante você falar, porque existe muitos mundos, mas como que eu chego lá? Depende só da gente. E eles não são afetados. Poucos os escolhidos. Tinha que ser poucos os escolhíveis, né? Eu tenho certeza que a Marcelinha vai falar isso aqui. Nós só estamos adiantando. Tem um trecho
trecho no livro Caminho da Luz, que Emmanuel fala assim, Deus onde a genealogia se perde na poeira dos sóis. O que significa esse termo dos sóis? É um sistema solar que não existe mais. Quando Jesus ainda estava em processo de evolução, qual a gente está passando, esses planetas por qual Jesus passou não existe mais. Ele passou por vários planetas, igual a gente, o mesmo processo. Aí com certeza Fez escolhas melhores? ele foi mais disciplinado, né? Com certeza, não tem nem que questionar. Não, eu também, Marcela, se ele tivesse sido criado melhor do que nós, Deus não seria pai justo. E se ele já tivesse sido criado, o Espírito puríssimo, Deus não estaria sendo com ele. Mas só nós. Eu entro numa casa de prostituição e saio tranquilo. Você não pode entrar. O outro não pode entrar. Aqui ia ficar. É a casa mental, gente. Entendeu? É porque nós estamos estudando isso no livro Céu e Inferno, né, pessoal? Vocês que estão virtuais aí, que estudam com a gente, na terça-feira a gente estuda o livro Céu e Inferno. E a gente está falando justamente disso. Deus, Pai, soberanamente justo e bom, não criaria um espírito evoluído e o outro bruto como nós. Então, se eu tivesse criado Jesus puro, já lá evoluído, e nós? E os outros? Aí não seria justo. Porque o espírito tem que ter méritos, Isso, né? por conta própria. Não, e ele não teria merecimento nenhum. Aí nós não poderíamos estar olhando para ele, querendo seguir, pensando que ele já vem num patamar de evolução tão... E aí eu estou falando de evolução desde o princípio. Tão gigante, como que eu poderia olhar e pensar assim, não, eu tenho que seguir o que ele está falando, porque ele já foi como eu. Aí não, aí fica fácil dar ordem para os outros executar, né? A autoridade moral de Jesus, né? Exatamente. A autoridade moral de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada parábola. 1%. Então, quando Deus me fez, ele fez eu e mais 99. 99 evoluiu. Eu sou o rebelde. Nós somos os rebeldes e aqui estamos. Mas os outros, eles fizeram uma linha reta. Aí, quando a gente vai compreendendo, igual que a Marcela trouxe, assim, fantástico a explicação, eu sei que tem ali milhões, e nós estamos prometendo para ter roda de conversa, mas depois nós temos que fazer ela sozinha para ela concluir tudo. Mas, assim, é perfeito o que está sendo colocado. Vamos lá, Marcela, senão nós vamos perder seu raciocínio. Uma galáxia, um sistema, tem a previsão assim, de existir de 15 a 20 bilhões de anos. Então, a gente tem isso tudo para virar um espírito crístico de 15 a 20 bilhões de anos. Ou seja, pressa não, a gente está no caminho. Que a nossa tendência é chegar a esse estado. Cristo é uma classificação espiritual, é a nossa tendência é chegar lá algum dia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala dos diferentes estados da alma na erraticidade, a pluralidade dos mundos habitados. Fala ali. E André Luiz
escrita que o umbral ele é uma criação mental nossa. Ele não existe como uma zona circunscrita. A vibração nossa cria aquele mundo ao nosso redor, aquele estado cria um mundo particular para nós. Uma criação mental. Aí tem o filme Nosso Lar, que mostra isso, porque aí essa vibração vai procurar espíritos que estão com vibração igual. Aí vai unir e vai criar aquele mundo na nossa mente. Está na mente nossa. Aquele... Repete. Nós não estamos no umbral, o umbral está em nós. E não é difícil da gente compreender isso se a gente pensar o seguinte. Não tem, agora eu vou falar dessa nossa vida aqui terrena. Não tem dias que a gente está no céu? Tem dias que a gente está no umbral? Tem dias que a gente está pior que o umbral? Então, isso não é de acordo com o nosso estado mental, com a nossa vibração. Então, se aqui, encarnados, a gente constrói esses mundos, imagina então, né? Depois. E a Marcela trouxe, falando sobre o livro Nosso Lar, André Luiz, quando ele ficou incomodado na casa dele com o marido da esposa, ele ficou com ciúme, ele voltou lá no grau, de vibração, né? Quer dizer, a casa mental dele, aí ele voltou lá, aí que ele caiu em si. E aí consertou, tá? Estado vibracional, está no caso mental. Aí, dentro disso aí que vocês falaram, por exemplo, é isso aí, eu posso estar lá no nosso lar, mas está com o umbral dentro de mim. Eu posso estar lá no umbral, mas está com o nosso lar dentro de mim, por exemplo. E quem tem o reino de Deus dentro de si, ele vai aos lugares, ele não vai aos lugares para buscar alguma coisa, ele vai para levar algo, vai para oferecer algo, uma ajuda. E como eu já falei, cada planeta do universo tem o seu Cristo. Cristo é uma posição evolutiva e Jesus é o nosso Cristo. É ele que está coordenando o nosso planeta aqui. E tem as moradas venturosas. Nos ciclos vibratórios mais altos da Terra, que são esses planetas Júpiter, Saturno, Júpiter, que eu falei, né, que é o mais conhecido, já existe uma amostra do que vamos encontrar quando tivermos mérito para ir habitar, a vibração da gente permitir a gente habitar esses planos mais superiores, no qual o bem ele vai reinar absoluto e os filhos do Altíssimo se amam e voltam às moradas inferiores para servir. E tem a questão das músicas lá no plano espiritual. Por exemplo, Mozart, ele é um espírito muito evoluído. E ele é música clássica, né? O que ele fazia. E as músicas clássicas são as que chegam mais, o estilo mais próximo do que existe lá no plano espiritual, o tipo de música que eles têm lá. Segundo Mozart, citação de Mozart. Não é? Sabia aquela batida de tambor? Aí, falando os estilos de música que muita gente escuta, são as músicas celestiais. Aí falando tanto de música que ainda
criado esses funk, perguntando o que a gente escuta aqui. Marcela, no livro Obras Póstumas, tem um capítulo que fala todo ele sobre música celeste. Se fala dos espíritos que vêm para intuir, sabe? Alguns criadores das músicas clássicas aqui, por exemplo, espíritos que intuíram, que vieram para ajudar. Então, existe um capítulo inteiro que fala, justamente o tema é esse, música celeste, obras póstumas. Uma das codificações de Kardec foram os escritos que Kardec deixou e foi publicado depois que ele desencarnou. Chama obras póstumas. Lá tem um capítulo que fala música celeste. Muito bacana. Aí, agora eu vou entrar ali um pouquinho na pluralidade dos mundos habitados. Embora a gente ainda não possa ter ideia dos diversos, fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos habitados que existem, mas podemos dividi-los dessas formas. Mundo primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, o mundo de expiação e provas, que é o que a gente está, né, em qual o mal se predomina, que é o que a Terra ainda está. Os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Que o mal não tem vergonha, né? O mal é sem vergonha. O bem é tímido. E tem os mundos regeneradores, que é onde a gente quer chegar, né? Para onde a Terra está caminhando. As almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. E os mundos felizes, que são onde chegam os espíritos crísticos depois, né? Onde o bem supera o Não, tem os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes, onde estão os espíritos crísticos, a morada de espíritos purificados, onde o bem reina sem interferência nenhuma. E como eu já falei, a Terra ainda está na classificação de mundo de expiação e provas. É por isso que nela os homens estão expostos a tantas misérias e está acontecendo tanta transformação, né? Acontecendo tanta coisa junto. Nas instruções dos Espíritos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos superiores somente aprofundam seus comentários quando falam sobre os mundos expiatórios, que é a atualidade da Terra, e os regeneradores, que é a próxima fase. E a gente ainda não tem condição de entender nem sobre os mundos primitivos, e sobre os mundos superiores também. Então, eles tentam ajudar a gente a entender a nossa realidade aqui mesmo. Às vezes, por causa da nossa evolução, a gente não consegue entender nem os que estão antes da gente, dos mundos primitivos, e nem os... Santo Agostinho cita sobre mundos de expiação e provas. A Terra nos oferece, pois, dois tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas têm por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, quando chega lá no mundo de regeneração, quando aquele espírito não está se encaixando na vibração daquele planeta, naquela realidade,
Aí eles falam, ó, infelizmente você vai ter que ser retirado. Porque ele não vai perder o conhecimento que ele adquiriu, mas ele vai precisar reencarnar num lugar mais primitivo para ele ajudar a construir aquele lugar e colocar em prática o conhecimento dele ali naquele lugar. Que está sendo uma nova chance para ele, que aí vai testar, vamos ver se você consegue, começando assim, tentando ajudar esse lugar a ser melhor moralmente, que às vezes isso vai ajudar para, né, melhorar. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 246, fala assim: qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina o espírito rebelde e preguiçoso o estrada do trabalho e a edificação espiritual. Está preparando o espírito para o futuro. E a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que insiste em continuar no erro. E, então, está se referindo ao passado desse espírito. A expiação, ela está relacionada ao passado do espírito. Sobre os mundos regeneradores, Santo Agostinho também cita: cada turbilhão planetário arrasta consigo mundos primitivos, de provas de regeneração e de felicidade. Ou seja, é aquilo que eu já falei, cada galáxia vai ter lá os seus planetas primitivos, os seus planetas em estágio felizes, todos vão estar compostos por isso e cada planeta um ajudando o outro. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende neles encontra paz e o descanso acabando por se purificar. E cada passo, cada pequena vitória, Jesus valoriza ela. Às vezes a gente pensa, mas eu fiz tão pouco, mas lá para eles já é muito. A gente está sendo observado, a gente está sendo amparado o tempo inteiro. Então, cada passo, eles vão valorizar lá também, por causa da nossa limitação, eles sabem que é difícil a gente renegar, que às vezes para a gente conseguir uma vitória, a gente tem que deixar um tanto de coisa para trás, fazer escolhas, e eles valorizam isso que essa luta que a gente tem, né? E sobre progressão dos mundos, Santo Agostinho também fala: ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Ou seja, o planeta também vai transformar fisicamente para habitar esses espíritos. Esse progresso não vai ser só moral, espiritual, porque não tem uma destruição física também, uma transformação física, não tem que destruir para surgir uma coisa melhor no lugar. Então, tem isso no físico também. A Terra, segundo esta lei, esteve material e moralmente em um estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, o grau mais avançado. Ela chegou de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador, que é a lei do progresso. Aí, no Livro dos Espíritos, na questão 783, segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade.
ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral, que o transforma. A ideia era que, na chegada do mundo de regeneração, a maioria de nós estivesse espiritualmente madura, mas preferimos a porta larga. E aí que vem esses desastres naturais que às vezes precisa acontecer isso para chamar a atenção, a atenção, né, o que acontece, quem não tem, quando acontece esses desastres naturais, não tem aquela mobilização das pessoas para ajudar também. Desperta, né? Aí é um teste para ver a capacidade que os espíritos estão de se dispor a ajudar, né? Que às vezes acontece isso, a gente interpreta ainda como forma de castigo, mas não é um chamamento para testar a nossa capacidade de se sensibilizar com a dor daquilo que está acontecendo, com a seriedade daquilo que está acontecendo. Assim, ainda tem um tema que dá para fazer mais uma roda de conversa. O tema acabou. Não, mas a Cida quer saber se ela tem material para mais. Material, aí no dia. Dá tempo? Tá. Então, mais mas Se nós não crescemos pelos ensinamentos, se nós não crescemos pelos ensinamentos que Jesus trouxe, pelo que ele deixou para nós, ele está voltando para fazer nós crescermos pela dor. Então, se não é pelo amor, é pela dor. a gente precisa voltar lá em Moisés, né? Olha que tristeza. Já era para a gente estar mais à frente, né? A questão no Livro dos Espíritos, parte 3, fala disso, da lei da destruição, 728. É a lei da natureza de destruição? Aí responde isso perfeitamente. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação. Tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Aí uma questão, que fato marca a mudança da Terra de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 14, citação de Santo Agostinho, ele fala assim: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As rachas que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolver pelo contato com os espíritos mais adiantados. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nós podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação, no qual os tornava causa de perturbação para os bons. A mudança é marcada pela chegada dos estrangeiros. Ou seja, na Terra a gente tem o exemplo, por exemplo, dos capelinos, que quando a Terra estava ainda em estágio primitivo, aí vieram os capelinos, que foram exilados, e com o conhecimento deles, eles ajudaram a começar a evolução. Precisa desse contato dos espíritos primitivos com esses espíritos, não digo mais evoluídos moralmente, mas com mais conhecimento, para eles terem essa troca, né, precisa desse contato. E ajudar a desenvolver com valores. Isso e você falar. Quando
começou a chegada desses estrangeiros, ou os capelinos no planeta, aí a Terra deixou de ser esse mundo primitivo e se tornou um mundo de expiação. Mas não deixando de considerar que para os capelinos, aqui é um lugar de exílio, sim, para espíritos que eram considerados rebeldes, né, à lei de Deus. Isso é citação de Santo Agostinho também. A chegada dos estrangeiros marca a virada desse mundo primitivo para os mundos expiatórios. E acho que disso tudo aqui, a morada mais importante, o principal, é a nossa morada interior, a gente permitir que como há várias moradas, tem a nossa morada também. A gente permitir que Deus chegue a nós, nos auxilie, né, os espíritos superiores, para que a gente se torne uma morada para Ele também. Se a gente é criatura de Deus, a gente é morada dele também. Perfeito, Marcela. Né? Deus habita dentro de nós, então nós somos a primeira morada, né? Aí abrange tudo, tanto a questão de planeta, questão de físico, questão nossa, questão do que a nossa mente cria, para onde o nosso espírito leva, a vibração da gente manda, né? Onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Marcela, muito grata. Você quer fazer uma prece? Pode fazer, Denise. Deus te abençoe. Foi muito boas reflexões. Vamos respirar bem fundo, com essas vibrações bacanas que nós estamos tendo, que a Marcela falou, há muitas moradas na casa do Pai. Então, que nós saibamos limpar essa nossa morada interna, com o entendimento, com o esclarecimento que a Marcela e os abnegados espíritos trouxeram para nós possamos fazer verdadeiramente essa limpeza interna nos nossos corações e deixar verdadeiramente Deus habitar dentro de nós. Então, Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Agradecemos a Jesus, que nos ama profundamente, que nos auxilia o tempo todo, agarradinho na nossa mão e nos solta. Então, gratidão, Jesus, gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita, irmão Chico Povoado de Souza, que nesse momento essas nossas vibrações positivas, esse nosso pensamento no bem, possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nos dois planos de vida, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, nos hospitais, em leitos de dor, com pensamento não bacana, com que cada um possa receber, que cada um de nós também possamos receber esse amor de Jesus nos nossos corações, fazer com que essa luz que está dentro de nós possa florescer, possa brilhar. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos finalizar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Nossa gratidão a todos. Que assim seja.